nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Em Cafarnaum, um funcionário do rei, que tinha um filho doente, ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhes: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhes disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste dia 31 de março, último dia do ano, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo de 43 a 54. O Evangelho de São João é um evangelho muito rico. Nós poderíamos dizer que é o evangelho dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. São João, ele é o evangelho mais teológico, que nós poderíamos dizer assim. Por quê? É importante a gente aqui frisar que o evangelho de hoje não quer falar para nós simplesmente de mais um milagre de Jesus. Aqui fala que Jesus realizou o segundo sinal. E São João, ele marca todo o seu evangelho por sinais, né? Então Jesus realiza aí 7 sinais e até chegar ao último, que Jesus então ele vai fazer lá grandes milagres, ele passando pelo discurso do pão da vida, até chegar nessa teologia plena de São João. Então, na realidade, o que esse evangelho ele quer nos comunicar nesse dia de hoje? Bom, primeira coisa e algo muito importante é que aquele que caminha com Jesus, aquele que caminha tendo Jesus no barco da sua vida, de maneira alguma nós podemos nos desesperar e ficar o tempo todo atrás de sinais, milagres e prodígios. Porque se Jesus está no barco da nossa vida, ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Se eu ficar curado, ele é Deus. Se eu não ficar curado, ele também é Deus. Porque ele está no controle da minha vida. E é interessante que Jesus diz: se vocês não verem sinais e prodígios, vocês não acreditam. Então o Senhor aqui ele quer suscitar a fé na nossa vida, mesmo diante das situações mais adversas da nossa vida. Quando eu e você, estamos olhando para a coisa e nós aparentemente, e aqui essa palavra é importante, apenas aparentemente nós não estamos vendo solução para o nosso problema, nós não estamos vendo solução para a coisa. Quando nós olhamos a coisa aparentemente e não vemos motivo, é o momento de nós acalmarmos o nosso coração, porque Jesus ele está caminhando no barco da nossa vida. Então esse funcionário do rei, ele é advertido por nosso Senhor. Veja, Jesus não deixa de curar o filho dele, mas Jesus também não deixa de dar um ensinamento. Jesus não deixa de dar um ensinamento importante, aquele ensinamento que ele diz: filho, filha, se você me escolheu para a sua vida, e se eu sou o Senhor da sua vida, e se você caminha comigo, nada
escapa ao meu controle. Nada está fora da minha realidade na sua vida. Eu posso conduzir todas as coisas. Então, o que o Senhor quer suscitar em nós nesse evangelho de hoje, uma vez que estamos aí dentro do tempo da quaresma, nesse grande retiro espiritual, preparando a nossa vida e entrando nesse processo de conversão maravilhosa, o Senhor está dizendo para mim e para você: eu caminho com vocês, eu caminho na sua vida, você me escolheu para caminhar contigo. Então, filho, filha, acalma seu coração. Eu quero dizer para você que me ouve nesse momento, talvez me ouve e assista nesse momento, você que está passando por tribulação nesta hora, e você que é uma pessoa íntima do Senhor, é a hora agora precisa de exercitar a nossa fé. É precisamente nesses momentos que nós exercitamos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está conosco, Ele caminha conosco. Mas veja, o texto do Evangelho, ele não para aqui, ele continua. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram ao encontro, o funcionário perguntou a que horas o menino tinha sido curado. E disseram para ele, olha, por volta de 1h da tarde. E ele constatou que foi exatamente na hora que Jesus disse para ele. Aqui o mais bonito é isso. O pai verificou que tinha sido exatamente a hora que Jesus tinha dito: teu filho está vivo. E aqui é o bonito. Ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Meus irmãos, aqui está o motivo de tudo. Aqui está o motivo de tudo. Por vezes, o Senhor, Ele permite situações na nossa vida. Por vezes, Ele permite provações, Ele permite situações na nossa vida, não para nos destruir. Ele é Deus. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai amoroso. Então, o Senhor não faz isso para nos destruir. Não. Ele faz isso porque, muitas vezes, é preciso que a gente abrace a fé genuína. A palavra diz que esse funcionário, com toda a sua família, abraçou a fé. Então significa dizer que ele não estava ainda caminhando de fé em fé. A palavra diz: o justo se salva pela fé. Então é preciso, agora nós precisamos nos perguntar o que é crer. O que é crer? Crer é diferente de acreditar. A gente pode acreditar em muitas coisas, mas isso não é a fé ainda. A fé da igreja não é isso. Nós podemos acreditar em gnomos, fadas, doentes, Papai Noel e história da carochinha, etc. Mas isso não é a fé. Nós podemos acreditar em tantas coisas. A fé é um assentimento da nossa inteligência e vontade a um Deus que se revela. E esse pai, esse homem aqui, ele abraça a fé com toda a sua casa. Com toda a sua casa. Então, o objetivo aqui do Senhor foi isso: suscitar a fé no coração daquele homem. Então, nós não precisamos mais que o Senhor fique provando coisas para nós o tempo todo. Não! Nós já acreditamos nele. Ele é o nosso tudo. Ele é a razão maravilhosa de nós estarmos aqui, queridos irmãos. Então, veja, esse evangelho de hoje, com esse funcionário do rei, ele está querendo nos dizer algo muito importante. Nós estamos abraçando a fé verdadeiramente? Porque veja, abraçar a fé no âmbito católico é crer em tudo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Se nós estamos vivendo isso, nós estamos então abraçando a fé em Jesus Cristo. Por quê? E talvez você possa se perguntar assim: nossa, mas o que tem a ver a igreja com isso? Tudo. Porque foi a igreja que Jesus comunicou o depósito da fé. E quem é que revela essa fé para nós? É a igreja. Tanto é que quando nós somos batizados, nós não somos batizados na nossa fé, nós somos batizados na fé da igreja. Então, se nós não estamos caminhando ainda plenamente com as verdades de fé, por exemplo, nós precisamos crer em todos os dogmas que a igreja nos coloca. Todos. De maneira que se a gente não crê em um dogma só, basta um. A igreja tem muitos dogmas.
né? Muitos dogmas. Não é somente os dogmas de Nossa Senhora, ou o dogma sobre Deus, sobre a Santíssima Trindade, ou sobre Jesus Cristo. Não, a igreja ela tem muitos dogmas. De maneira que se a gente não acredita em um dogma, nós já estamos incorrendo em heresia, em ruptura da fé verdadeira, da fé autêntica. Então esse evangelho, ele quer comunicar para nós hoje que nós, quando abraçamos a fé, nós abraçamos a fé em Cristo totus, no Cristo total, em Cristo e na sua obra, que é a igreja. Então essa fé em Cristo, hoje, concretamente, ela chega ao meu coração, ela chega ao seu coração através de um veículo chamado igreja. E é isso que esse evangelho de hoje quer nos comunicar, em crer em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Foi o que esse homem fez. Ele abraçou a fé com toda a sua casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.